Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu nome é Celcinho e o meu canal é o Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, porque like é a linguagem do YouTube, ok? Então, eu tenho esse canal é um canal que eu criei para poder falar sobre o Botafogo. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que nós só falamos do Botafogo. Mas esta semana, ou melhor, hoje, eu abri uma exceção e eu estou fazendo aqui agora o meu terceiro conteúdo, porque eu sempre falo que nós só fazemos um conteúdo por dia. Mas hoje eu abri uma exceção. Por que eu abri uma exceção? Porque eu fiz o primeiro vídeo, o vídeo pós-jogo, correto? Um segundo vídeo falando sobre a nossa seleção brasileira, o motivo pelo qual a seleção brasileira não vai chegar a lugar nenhum por muitos anos. E aí eu fiz isso porque ontem eu respondi no Twitter, né? Eu retuitei com um comentário o Twitter do amigo lá da TNT Esporte, eu esqueci agora o nome dele, é Igor alguma coisa, Igor de Jesus, e também tinha o Vitor Sérgio Rodrigues falando nesse Twitter, né? Nos comentários, né? Repostando, comentando. Eu também fiz um comentário nesse Twitter, e aí eu estou trazendo para vocês no vídeo que eu já fiz, que vai ao ar também pelo nosso canal, e você vai entender alguma coisa dentro daquilo que é a minha perspectiva, o meu ponto de vista, correto? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de manipulação de resultado, correto? Manipulação de resultado. Quando você fala manipulação de resultado, parece que alguém chegou, inclusive isso eu estou tirando até já de um vídeo que eu já via o cara explicando. Parece que você imagina aquele cara entrando com uma mala de dinheiro, correto? Comprando um juiz, comprando um árbitro do VAR, um responsável pelo VAR, comprando um jogador do time adversário, comprando um técnico do time adversário. Mas não é isso que está se falando, ok? Não é isso que está se falando. Veja bem, qualquer resultado que tenha uma ingerência direta da arbitragem, do jogador, né? Não, vamos tirar o jogador, porque o jogador significa que ele se corrompeu, né? Mas não é o caso de corrupção, aqui não é o caso de corrupção. É caso de não ter um padrão, porque o padrão que se criou é o padrão da... Como é que a gente fala? Da interpretação, é o padrão da interpretação, e usam isso de desculpa para qualquer lance que o cara deu apitou ou não marcou um lance que todo mundo viu que era o que foi, né? Exemplo que eu dou. Aquela entrada do Tietê a entrada do jogador do Vasco no Tietê, a entrada do jogador do Fluminense no Gregory, a entrada do jogador do Juventude, não, do Cuiabá também no jogador do Botafogo. Então, e tem outras também, como aconteceu no jogador do Flamengo, aconteceu no jogador, o pênalti do Piton na primeira rodada contra o Grêmio, aquele pênalti do Piton. Como parece também o pênalti ontem do Barbosa no jogador do Atlético Mineiro. Entendeu? E aí tá todo mundo ali esperando, não, vamos ouvir o áudio do VAR. E o áudio do VAR vai dizer, cara, eu interpretei que ele não tinha a posse da bola, que aquilo ali não foi uma falta excessiva com excesso de força, e o cara vai dar aquela desculpa e vai colocar. Então, a manipulação do resultado é toda vez que o resultado deveria ser um e foi outro, por interferência
da arbitragem, de um agente externo, o VAR, correto? Seja ela uma interferência maldosa, que aí nós não vamos saber, porque nós não estamos na mente dos árbitros, ou seja ela uma interferência qualquer. Não sei se vocês se lembram, Flamengo e Atlético Goianiense, quando o jogador do Atlético Goianiense subiu para cabecear, o cotovelo acertou o jogador do Flamengo, o juiz foi lá, deu pênalti e expulsou o jogador do Atlético Goianiense. Essa mesma interpretação não valeu quando o Bruno Henrique deu 2 cotoveladas no jogador do Botafogo o ano passado. E depois o Bruno Henrique acabou fazendo o gol da vitória. Eu não estou colocando aqui para beneficiar Flamengo, não, estou falando sobre manipulações, tem várias, correto? Tem várias. Então, o que acontece? Vem a CPI, você vê que o STJD já deu lá um parecer que está pedindo, inclusive, a punição do John Textor por ele não ter prova. E aí entra um fator que eu acho importante falar, que é um fator que é diferencial. Eu acredito que o que eu vou falar, eu posso estar errado, mas é o que me parece, tá? Na CPI da manipulação de resultados, cara, o único que tem um ponto de vista razoável é o senador Carlos Portinho. E eu vou explicar para você o porquê que o senador Carlos Portinho bate tanto na tecla que existe a manipulação. O senador Carlos Portinho é um grande advogado desportivo. Ele já é antigo no meio do esporte. Ele defendeu o Botafogo no caso Dodô, nos tribunais nacionais e nos tribunais internacionais. Ele defendeu o Botafogo no caso Jobson, nos tribunais nacionais e nos tribunais internacionais. E ele já defendeu N casos. Muitos acham, inclusive, que pela atuação do senador na CPI, de que ele é botafoguense. E ele não é botafoguense, ele é flamenguista. Correto? Ele é flamenguista. Então, o senador Carlos Portinho, na primeira audiência da CPI, que foi o convite feito ao John Textor, ele reportou o seguinte: eu, senador Carlos Portinho, na época que estava advogando esportivamente, fui defender 2 casos de corrupção no futebol. Eu tinha certeza de que aqueles casos era de corrupção, era de manipulação de resultado. Porém, eu não tinha as ferramentas como hoje nós temos na questão da inteligência artificial. Naquele tempo passado, não existia isso, não existia essas ferramentas. Então eu fui derrotado, mesmo tendo certeza, ou mesmo tendo 99% de certeza de que aqueles casos eram de corrupção. E eu fui derrotado. Então, o senador Carlos Portinho, ele sabe que tem a manipulação. Ele entende que tem a manipulação. E ele sabe que aquelas interferências, ingerências da inteligência artificial pode ajudar ao futebol, né? Pode ajudar o futebol. Cara, o futebol brasileiro é muito precário. O futebol brasileiro é muito horrível. Nessa questão é horrível. Entendeu? Então, vamos aí apoiar aí o senador Carlos Portinho. Não estou fazendo campanha para ele não, tá? Não estou fazendo campanha para ele não. Só estou dizendo que nesse caso aí, ele está coberto de razão. E ao meu ver, ele não está tendo apoio dos outros. No caso ali, o relator e o presidente, que é o tal do Cajuru. Cajuru, cara, só fala besteira. E o Romário não sabe falar. Esse é o detalhe. O Cajuru só sabe falar besteira. E o Romário não sabe falar. Então, ali eu vejo que o Portinho e o Girão são os que têm
uma melhor condução desses casos. E esses casos precisam chegar ao Tribunal Superior da FIFA. E não pode ser levado pelo John Textor. Tem que ser levado pela CPI. Porque aí, sendo levado pela CPI, o John Textor fica isento de receber uma punição. Porque, como eu falei, existe um sistema, né? É o avermelhamento das instituições, principalmente aquelas que representam realmente a nossa pátria, que é o futebol. Entendeu? Então, é dentro disso aí que eu queria fazer o meu comentário sobre a CPI. Uma outra coisa que eu vou falar também aqui, não tem nada a ver com a CPI, mas eu vou entrar nesse assunto porque eu vou fazer em 15 minutos, eu vou terminar. Muito se fala do gramado artificial, correto? E se eu fosse os senadores que estão ali na CPI, eu já preparava uma relação de medidas que a CBF deveria tomar, ok? A primeira medida que a CBF deveria tomar era arcar com os custos de todos os estádios do Brasil, correto? De todos os estádios do Brasil. Custos de quê? De manutenção? Não, custos do campo, do gramado, da praça esportiva, correto? Da praça esportiva, que ali vai fazer a prática do esporte. Por quê? Por que a CBF? Porque a CBF é bilionária e os clubes que, independentemente, fazem ali as suas partidas, são afiliados da CBF. Ou os clubes são afiliados da CBF só para ver, só para jogar, só para pagar, não recebem nada. A CBF assina contratos bilionários, trilionários e os clubes nada. Então, o que a CBF faria? Pegaria os estádios dos clubes da Série A e Série B, clubes da Série A e Série B, correto? Estipularia ali o tipo de grama que vai ser usado e colocaria aquela grama lá. Correto? Isso ficaria por conta da CBF fazer isso. E os clubes? Cara, os clubes vão cuidar do resto da infraestrutura, né? Câmera de reconhecimento facial, né? A iluminação do estádio, como o Botafogo colocou agora a iluminação de LED, né? A irrigação Não, essa parte da irrigação ainda ficaria por conta dos clubes. Entendeu? Porque os caras reclamam demais e não fazem nada. Olha, os clubes reclamaram ontem. Cara, ontem eu vi o Fluminense, eu até ri. Uma jogada, o Keno jogou a bola na frente, cara, só tinha o Keno e o gol. Ele foi dar mais um toque, a bola quicou numa crista de galo. A gente chamava de crista de galo, que a gente jogava em campo vagabundo, né? A bola bateu num montinho lá de crista de galo e correu, foi pra linha de fundo. O Keno ficou doido, meu irmão. Deu um chute assim na grama. Porra, cara, um campo ridículo. Uma outra coisa que eu não vejo nos campos, nos jogos, é o seguinte. Por exemplo, ontem, inclusive, eu mostrei até o meu amigo que estava vendo o jogo lá em casa. Cara, quando os jogadores do Botafogo desceram para o vestiário, os jogadores do Atlético Mineiro desceram para o vestiário, ligou a irrigação. E nós vemos ali. Quando você vê um jogo na Europa, você vê que a repórter está falando, tá um negócio esguichando lá atrás dela, ela, ligaram aqui a irrigação. E eu não vejo isso ontem lá no Castelão, lá no jogo do Fortaleza, eu acho que foi no Castelão. Eu não vi isso no jogo do Vasco contra o Internacional. Eu não vejo isso, cara, não aparece isso. Eu gostaria muito que a emissora, ela se preocupasse também com isso, né? Com o cuidado que o time tem antes do jogo, para saber se ele tem um cuidado razoável, um cuidado compatível com a prática de futebol. Isso seria também importante. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Eu queria fazer esse vídeo sobre a questão da CPI. Vamos bater nessa tecla. John Textor está certo e vamos levar isso, Carlos Portinho, senador, vamos levar isso para a corte arbitral. Vamos levar isso. Espero que o senhor faça isso, encaminhe
essa denúncia à corte arbitral, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.